Seja bem-vindo ao canal Livros Tube. Espero que você goste da leitura de hoje. O resumo... 10 segredos para o sucesso na procura de empregos. Todd Bermond. No mercado de trabalho difícil de hoje, você precisa encontrar maneiras de se destacar da multidão para se diferenciar. Por quê? Porque, em média, um recrutador gastará apenas 15 segundos lendo seu currículo e decidindo se deve ou não entrevistá-lo. E mesmo que você seja chamado, o entrevistador geralmente decidirá se você é ou não a pessoa certa nos primeiros 90 segundos. Segredo 1. Tenha e mantenha uma atitude positiva. Quanto melhor você se sentir a respeito de si mesmo e de seus clientes em potencial, maiores serão as chances de seu sucesso. Com isso em mente, mantenha-se otimista. Fazer isso gerará energia e entusiasmo que surgirão quando você fizer uma entrevista para os empregos. As 5 estratégias para obter e depois manter uma atitude positivista são: primeira, sinta-se bem com o que você tem a oferecer. É fácil dizer que os outros são mais qualificados, mas isso não é verdade. Você é único. Você vai trazer para o trabalho habilidades e experiência que ninguém mais pode oferecer. Portanto, seja otimista sobre o valor que você, sozinho, pode adicionar ao negócio do empregador. Segunda, olhe para o lado positivo de cada situação. Ser demitido não é muito divertido, mas ajuda se você usar isso como uma oportunidade de avançar, em vez de lamentar as oportunidades perdidas. Portanto, sinta-se confiante que tudo acontece com um propósito e você será mais forte no futuro por ter passado pela experiência de começar de novo em algum lugar novo. Continue acreditando que você merece mais. Terceira, seja positivo e em pouco tempo você realmente se sentirá positivo. Antes de escrever uma carta ou ir a uma entrevista, olhe em um espelho e tenha com si mesmo uma conversa motivadora. Diga em voz alta: eu me sinto bem, eu posso e vou conseguir o emprego que quero, mesmo que demore mais do que eu esperava. Haja de forma otimista e antes que você esteja bem, você vai se sentir genuinamente mais positivo e mais pessoas vão gostar de se associar com você. Quarta, pense nas entrevistas como um jogo de números. Tenha paciência, nem mesmo os melhores vendedores do mundo vendem para todas as pessoas que conhecem. Nem os esportistas ganham cada vez que competem. Caçar por um emprego é assim. Você não será oferecido a um trabalho empolgante toda vez que fizer uma inscrição ou toda vez que fizer uma entrevista. Mas se continuar aprendendo, cada rejeição está na verdade levando você a um passo mais próximo do sucesso final. Não se apegue emocionalmente. Saiba que quanto mais empregos você se candidatar, melhor será a sua capacidade de ter sucesso. Quinta, esteja rodeado de pessoas positivas. Associe-se com pessoas que irão incentivá-lo a continuar fazendo o certo. É fácil ficar desanimado ao passar por uma árdua procura de emprego. Isso é compreensível, mas se seus amigos e familiares continuarem lembrando você de tudo que você tem a oferecer, as coisas serão muito mais fáceis. Portanto, associe-se a pessoas que têm coisas construtivas para dizer. Segredo 2. Identifique seus principais pontos de venda pessoal. Realize um inventário pessoal e identifique as experiências e os pontos fortes relacionados ao trabalho que você precisa oferecer a um futuro funcionário. Ter estes pontos claros em sua mente primeiro, para que você possa articulá-los quando houver a oportunidade. Suas forças pessoais residirão em 4 áreas básicas: suas características de personalidade, suas realizações, sua experiência de trabalho e projetos anteriores, seu conhecimento e know-how em carreiras. Segredo 3. Reserve um tempo para definir o trabalho que você deseja. Antes de sair correndo e começar a procurar um emprego, reserve um tempo para responder à pergunta: qual seria o meu emprego ideal? Até que você descubra exatamente que tipo de emprego deseja, sua pesquisa de emprego sempre será vaga e indefinida. Seja específico. As 10 maneiras de definir o trabalho que você quer são: primeira, tipo de trabalho. O que você adora fazer? Se você encontrar um emprego de que goste, esperará ansiosamente por trabalhar todos os dias. Só você pode decidir isso. Segunda, tipo de indústria. O que chama a atenção? A escolha de uma indústria terá um efeito de longo alcance, porque a maioria das pessoas permanece em uma indústria durante toda a sua vida profissional. Terceira, tipo de empresa. Seja uma grande empresa pública ou uma pequena empresa de capital fechado. As grandes empresas têm prestígio, mas a política interna pode estar drenando. Que tipo de empresa mais lhe agrada? Quarta, plano de carreira. Se você planeja ter um envolvimento pessoal, como um engenheiro, ou deseja se mudar para a gerência sênior, como CEO,
Escolha um emprego que conduza à carreira que você prefere. Quinta, estrutura do cargo. Você gosta de um trabalho em que suas funções são claramente definidas ou prefere um trabalho que lhe permita flexibilidade para fazer suas próprias escolhas? Sexta, horas de trabalho. Quanto tempo e quão duro você quer ser capaz de trabalhar? Você prefere estar disponível por longos períodos ou por uma semana de 40 horas? Sétima, viagem. Você gosta de viajar a negócios ou você prefere um emprego que não tenha que se envolver demais? Oitava, escritório. Onde você é mais produtivo? Você trabalha em um escritório grande ou em um escritório menor? Em um cubículo de plano aberto ou prefere o silêncio de seu próprio escritório? Além disso, você prefere os padrões de roupas casuais ou profissionais? Nona, localização. Você está disposto a se mudar para o trabalho de seus sonhos? Você estaria disposto a se mudar no futuro para a sua carreira? Décima, compensação e benefícios. Como você deseja que um pacote seja estruturado? Incluirá elementos como desempenho, opções de ações, subsídios, plano de aposentadoria, benefícios médicos ou outras vantagens? Que tipo de pacote de compensação vai motivá-lo e mantê-lo entusiasmado trabalhando duro? Quanto mais você trabalha em detalhes, o que você precisa antes de começar a procurar um emprego, melhor e mais focado sua busca de trabalho pode ser. De igual importância, você também comunicará a um funcionário em perspectiva que está bem organizado e orientado a metas, características importantes. Segredo 4. Crie uma mensagem poderosa para os empregadores. Para se destacar em sua busca de emprego, você precisará de um currículo e uma carta de apresentação que sejam notados. Pense neles como sua propaganda pessoal, onde você tem a chance de se posicionar e tudo o que tem a oferecer. Aproveite essa oportunidade importante. Lembre-se de que tanto sua carta de apresentação quanto seu currículo não precisam dizer muito. De fato, tudo o que você realmente quer fazer é dizer o suficiente para gerar um interesse razoável para conseguir uma entrevista. O poder nesses dois documentos vem quando você os adapta para incluir informações e vocabulário que irão atingir a resposta correta com os empregadores apropriados. Um bom currículo é conciso, no máximo 2 páginas. É factual, já que preenchê-lo com opiniões e ensaios irá tirar a atenção dos entrevistadores. Mostra seu background de vida através do uso de palavras orientadas à ação, como negociadas, dirigidas, alcançadas, aumentadas, reduzidas, geradas, fortalecidas, etc. É fácil de ler, curtos e com pontos de atenção, indicadores sucintos, em vez de longos parágrafos. Dependendo do seu histórico e experiências específicas, a cronologia funciona melhor para pessoas com um bom histórico de trabalho, enquanto o funcional é melhor se houver longos períodos em que você não trabalhou. Descarta o que você fez 15 ou 20 anos atrás. Destaque suas realizações mais recentes e mais impressionantes. Contém informações relevantes para a posição que está sendo aplicada e evita outras informações que não têm qualquer significado, como seus interesses ou hobbies. Pronto no formato online, para que possa ser enviado por e-mail se a empresa preferir. Isso também exigirá que sua formatação seja ajustada. É atraente ser impresso com uma impressora a laser de alta qualidade sobre papel, de modo a projetar uma imagem profissional. Não use muitas fontes, o resultado final parece confuso. Lembre-se, seu currículo é o seu anúncio, então você quer que ele tenha uma boa impressão inicial e incentive a empresa a agendar uma entrevista. Segredo 5. Entenda como encontrar oportunidades de emprego. Agora você tem o básico. O próximo desafio é sair e encontrar algumas entrevistas. Mais uma vez, este é um jogo de números. Quanto mais lugares você olhar, melhores serão as chances de encontrar um emprego que realmente lhe agrade. Segredo 6. Venda-se para conseguir essa entrevista. Encontrar uma oportunidade de trabalho e preparar o seu currículo é a metade da batalha. Em seguida, você precisa ir lá, promover-se e fazer algumas entrevistas. Nisso, ajuda a ser proativo e achar os métodos que trabalham melhor para sua personalidade. Os 3 métodos básicos para vender-se para obter entrevistas são: primeiro, cold call para oportunidades de trabalho conhecidas. Isto é, quando você identifica uma vaga de trabalho e a pessoa responsável por preenchê-lo. Ligue para ela e pergunte se você pode agendar uma entrevista. A chave aqui é ter alguma razão porque você seria ideal para a posição. Pode ser a sua experiência passada, seu histórico ou suas qualificações profissionais.
Contanto que você tenha uma razão plausível, não hesite em tomar a iniciativa e telefonar. Se você se sentir nervoso sobre isso, monte um roteiro que destaque os pontos necessários para a conversa. Lembre-se, o pior que pode acontecer é que eles dirão um não. E se eles fizerem isso, você não estará mais para trás como está agora. Segundo, cold call para entrevistas informativas. Isso envolve entrar em contato com pessoas que atualmente não estão contratando e expressando seu interesse em quaisquer vagas de trabalho que possam surgir no futuro. Muitos gerentes sabem que as pessoas boas são difíceis de encontrar, e se você tiver bastante iniciativa para contatá-los, isso é um bom indicador de que você é um verdadeiro parceiro. Se você causar uma ótima impressão, não será impossível que a organização esteja disposta a criar uma posição nova para você. Isso acontece o tempo todo nos negócios quando pessoas boas se tornam disponíveis. Tente criar uma impressão tão forte que eles considerem seriamente fazer isso, em vez de perder o contato com você. Terceiro, você pode e deve fazer algumas correspondências direcionadas às empresas líderes em seu campo de interesse. Inclua uma carta de apresentação e o seu currículo. Você também pode enviar uma carta de abordagem por e-mail. Envie essas cartas para as pessoas que provavelmente precisarão de sua especialidade ou serviços. Você geralmente pode descobrir seus nomes chamando a organização e solicitando à recepcionista quem é o gerente de vendas, o gerente administrativo ou o gerente de recursos humanos durante a contratação. A maioria dos recepcionistas ficará feliz em ajudá-lo enquanto estiver aberto sobre suas intenções. Segredo 7. Prepare-se para a sua entrevista de forma inteligente. A chave para uma entrevista bem-sucedida é a preparação. Esse é o fator determinante mais importante entre o sucesso e o fracasso. Simplesmente, se você se preparar bem, você se destacará de todos os concorrentes. A maioria dos entrevistadores tomará uma decisão nos primeiros 90 segundos se você está apto para o trabalho ou não. Eles então passarão o tempo da entrevista reunindo evidências para sua decisão. Com isso em mente, as 4 chaves para a preparação da entrevista são: primeira, faça alguma pesquisa. Faça sua lição de casa sobre a empresa com a qual você está entrevistando. Veja o site deles, seus relatórios anuais e algumas publicações da indústria. Saiba quais são os principais desafios enfrentados pela empresa. Estude sua declaração de missão. Identifique seus pontos fortes e fracos. Dessa forma, você se propõe a discutir assuntos de maneiras interessantes. Segunda, pense nas perguntas que provavelmente lhe farão. Pense em como você pode responder de forma memorável às perguntas mais prováveis. Por que você está interessado em fazer isso? Quais são os seus pontos fortes? Qual é a sua maior fraqueza? Por que você acha que está certo para esta posição? Quais são os destaques da sua carreira pessoal? Por que você escolheu o seu curso? Quais são os seus interesses pessoais? Como seus amigos e familiares descrevem você? O que motiva você a ter sucesso? Qual é o seu trabalho ideal? Que características você está procurando em um trabalho? Não há respostas certas ou erradas verdadeiras para qualquer uma dessas perguntas, mas se você pensar um pouco antes, vai se sentir mais confiante e equilibrado. Terceira, pratique uma entrevista. Fale com um amigo que entreviste possíveis funcionários e deixe eles te entrevistarem. Peça feedback e críticas construtivas. Faça um pouco de interpretação de papéis e afine seu desempenho. Quarta, preste atenção nos detalhes. Descubra como soletrar e pronunciar o nome da pessoa que irá entrevistá-lo. Verifique se você sabe como chegar à entrevista. Escolha algumas roupas que serão adequadas. Organize-se para chegar lá com 10 a 15 minutos de antecedência. Segredo 8. Conheça os 8 traços que os entrevistadores procuram. Ao entender os traços de caráter que os entrevistadores estão procurando, você pode se posicionar com vantagem. Isso não tem erro. Você enfatiza aspectos da sua personalidade que você normalmente ignora. Quando um entrevistador se encontra com um candidato a um emprego, existem 8 traços de personalidade que ele ou ela procuram. Primeiro, segurança em si mesmo. Os empregadores querem pessoas que confiam em suas habilidades. Geralmente, experiência gera confiança. Se você não tem experiência para apontar, compense com a preparação, o entusiasmo e a motivação. Segundo, organização. Se você se preparou para a entrevista escrevendo as primeiras notas, isso é bom. Isso mostra que você pensa adiante e organiza seus pensamentos. Qualidades desejáveis para um funcionário. Não hesite em se referir às suas anotações durante uma entrevista. Terceiro, ser sociável. Quanto mais você sorrir durante a entrevista, melhor.
O entrevistador tomará nota de pessoas que são alegres e amistosas, porque é assim que a maioria dos empregadores querem que seus clientes sejam tratados. Quarto, estratégia de trabalho forte. Se você disser ao entrevistador que está feliz em trabalhar 40 horas por semana, mas não mais, eles ficarão menos impressionados do que se você disser que é flexível e disposto a trabalhar em qualquer hora que seja necessário para realizar o trabalho. Quinto, eficiência. Empresários querem pessoas que sejam inteligentes em como abordam suas responsabilidades. Eles querem funcionários que saibam como fazer as coisas. Sexto, criatividade. Um funcionário criativo fará uma descrição do trabalho e adicionará suas próprias ideias sobre como expandir o que é feito. Se você demonstrar que está disposto a pensar em novas maneiras de fazer o trabalho, valerá a pena. Sétimo, orientado para o objetivo. Se você é bom em estabelecer metas e depois trabalhar para alcançar essas metas, mencione isso. Os de melhor desempenho em qualquer organização geralmente serão intensamente orientados para objetivos. Se você demonstrar essa qualidade, ela será boa para seus clientes em potencial. Prepare-se para falar sobre seus objetivos de longo prazo com o entrevistador. Oitavo, solucionador de problemas. A maioria das empresas quer que seus funcionários tenham alguma contribuição no local de trabalho. Eles acolhem novas ideias para agilizar processos ou resolver problemas. Portanto, se você puder mostrar sua habilidade como um solucionador de problemas, isso lhe dará uma vantagem. Segredo 9. Como arrasar na sua entrevista de emprego. Para ter uma ótima entrevista, haja de maneira positiva. Vista-se adequadamente e divirta-se. Esteja ciente das 6 fases que a entrevista atravessará e certifique-se de cobrir todas as bases apropriadas em cada fase específica. Você não pode falhar em uma entrevista de emprego se você tiver uma atitude mental positiva, se sentir bem consigo mesmo, se vestir adequadamente para que você tenha uma boa primeira impressão. Inove um pouco a personalidade na entrevista em vez de levar tudo a sério. Uma entrevista de emprego se moverá naturalmente em 6 fases. Introdução. Você deve focar em fazer uma primeira impressão incrível com o seu aliciamento, um sorriso e um aperto de mão firmes. Técnica de rapport, onde você encoraja o entrevistador a sentir-se bem com você, encontrando algumas áreas comuns de interesse. Para fazer isso, relaxe um pouco e fale em tom de voz amigável e de conversação. E sorria. Gerando interesse. Quando você comunica o que você pode fazer para a empresa e por que contratar você seria inteligente. Geralmente, isso será na forma de uma oportunidade possível de repetir algo que você já alcançou em outro lugar. Qualificação. Você e o entrevistador determinam se há ou não um bom ajuste entre o que você tem que oferecer e o que a empresa precisa. Este é geralmente o lugar na entrevista quando você pode fazer perguntas ao entrevistador e aprender mais sobre a organização e sua cultura. Seja cuidadoso, no entanto, e não faça tantas perguntas, torna-se cansativo. Revisão de forças, onde você resume o que você tem a oferecer. O fechamento, quando você determina se a empresa está ou não considerando você. Conforme você expressa interesse em avançar, o entrevistador geralmente lhe dará um prazo específico para o acompanhamento. Se o entrevistador é vago e inconclusivo nessa fase, isso geralmente indica que eles não pretendem levar sua aplicação mais adiante. Segredo 10. Não fique apenas pensando, faça. Simplesmente saber como encontrar um bom emprego não é suficiente. Antes de você ter sucesso, você precisa agir. Até que você realmente coloque essas ideias em prática, elas permanecerão boas teorias para obter um emprego decente. De forma contra-intuitiva, você deve tratar a caça de empregos como um emprego. Em outras palavras, você deve dedicar a mesma quantidade de tempo, estudo e atenção à procura de emprego, como faria com um emprego em período integral. Isso significa 8 horas diárias de esforço todos os dias. Portanto, a escolha é sua. Se você já está empregado, você pode ficar em um trabalho que você não está muito feliz, ou você pode mergulhar e agir decisivamente para encontrar um emprego melhor. Se você está desempregado, pode perder o seu tempo mantendo-se entretido ou pode levar a sério o esforço para encontrar o emprego que deseja. Se você é um estudante, pode optar por não lidar com as realidades do mercado e permanecer na escola, ou você pode pagar o preço para encontrar um ótimo trabalho. Ninguém mais pode fazer a escolha por você. Tudo se resume ao que você realmente quer e se você está ou não disposto a pagar o preço e fazer o que é necessário. Só você pode tomar esse tipo de decisão.